Fala pessoal, tudo bem com vocês? Maravilha, que bom estar aqui. Eu estou passando aqui para poder compartilhar contigo uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero poder fazer isso com mais frequência, para estar com vocês aqui trazendo o meu devocional. E talvez seja resposta de oração para a tua vida. Eu acredito que nós, como povo de Deus, precisamos ter direcionamento, precisamos ter posicionamentos, precisamos ter alinhamentos, e tudo isso embasado na palavra do Senhor. E eu quero compartilhar algo com vocês aqui que é muito importante, principalmente para nós que temos o anseio de alcançar grandes coisas que Deus tem para nós, os frutos, tudo aquilo que Deus prometeu para nós, todas as promessas de Deus para nós. E esse texto que eu quero compartilhar com vocês aqui está no livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 1. Fala assim, ó: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se diferencia de um escravo, embora seja o dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões ou guardadores, e administradores, até o tempo determinado pelo Pai. Essa palavra é uma palavra bem interessante, porque muitas vezes a gente ouve dentro dos nossos jargões cristãos que estou esperando em Deus, eu estou aguardando no Senhor. E quando nós falamos assim, a maioria das vezes, das posturas que nós vemos nessas pessoas, é pessoas que estão esperando com que Deus faça tudo, ou esperando que alguma coisa aconteça para que ele possa tomar um posicionamento. E dentro desse texto a gente vai ver que uma das alusões que esse texto fala, a gente sabe que na palavra de Deus é muito amplo tudo que é falado ali, mas uma das referências que esse texto fala é do próprio Cristo, falando sobre como que ele sendo herdeiro, mesmo ele sendo herdeiro de tudo, ele ainda estava debaixo de tutores e cuidadores, talvez ali dos seus pais, até um tempo determinado pelo Pai. E é interessante aqui que ele fala que determinado pelo seu Pai. Sabe o que eu percebo a respeito disso? Que existe um tempo para tudo na vida. Como diz lá no Eclesiastes 3, no capítulo 1, fala que é um tempo determinado para todas as coisas. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, não sei qual é o tempo que você está passando. Eu sei que é um tempo para tudo. Muitas coisas que estão dentro do teu coração, um tempo determinado para isso acontecer. Só que hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas já não têm mais paciência de esperar. Nós não temos mais paciência para aguardar ou para nos preparar, que eu acredito que é o foco aqui do que eu quero falar para vocês. Porque muitas vezes eu lembro de muitas mensagens, palavras, até mesmo de coisas que Deus tinha falado comigo, queria me dar. E a gente acha que aquilo vai acontecer amanhã. Deus só está nos dando prenúncio do que Ele pode fazer. Mas isso não quer dizer que isso vai acontecer amanhã, Mas isso quer dizer que Deus tem uma motivação dentro do seu coração. Deus tem um plano para as nossas vidas. Sim, Deus tem um plano para a tua vida. E é importante você ver que aqui nesse texto ele fala que há um tempo determinado, mas ele também é um tempo de preparação. Se a gente for olhar para a história do próprio Jesus, você vai ver que Jesus com 12 anos de idade, a Bíblia fala que ele já estava ali dentro já estava interrogando os doutores da lei, questionando os doutores da lei. Nós não estamos falando nem dos mestres. Naquela época, nem os mestres da lei não era questionado. Eram os caras da alta patente, eram os caras que detinham o conhecimento. Eram os conhecedores da época. Você tinha que ter muito argumento para poder falar. E crianças não falaria com gente de alta patente também. E é interessante que Jesus está ali com 12 anos questionando os doutores da lei, perguntando para os doutores. E a Bíblia fala que eles ficaram ali de boca aberta para ver tamanha sabedoria. Isso me faz entender que Jesus já sabia até o propósito do que Deus tinha para ele com 12 anos de idade. Mas a pergunta é, por que então Jesus não começou o seu ministério com 12 anos de idade? Por que então a partir daquilo ali ele não começou o seu ministério? Não começou então a redenção, começou a ir atrás dos seus discípulos?
Porque ele tinha apenas 12 anos de idade. Talvez ele já tinha entendimento, talvez ele já tinha inteligência, já tinha talvez sabedoria. Mas a pergunta é, será que ele teria estrutura para suportar tudo aquilo que ele suportou na cruz do Calvário por mim e por você? Será que ele aguentaria a pressão que ele teve que aguentar? E é por isso que muitas vezes, muitas coisas na nossa vida ainda não chegou até nós. Nós ainda não temos condições de aguentar a retaliação, porque assim, entende que nessa vida tudo tem o prós e o tem o contra, tudo tem um motivo, tudo tem um objetivo, tudo tem um porquê e um pra quê. E aí você vai entender que se ele talvez estivesse com 12 anos indo para a cruz, sendo crucificado, ele talvez teria abortado o projeto de Deus. Porque com 12 anos, você acha mesmo, por mais ele sendo Jesus, com 12 anos você acha que ele ia aguentar a pressão que ele teve que aguentar? A ponto dele falar para uma moça, uma pessoa que estava ali naquela travessia, que ele estava carregando a cruz, né? Que estava tendo dó, que estava com dó dele, e ele falou assim, ó, tenha dó de si mesmo, porque se ele faz isso com uma vara verde, imagina o que ele faria com uma vara seca. Falando da pressão que ele estava sentindo. No Getsêmani, você vai ver Jesus ali sofrendo, passando por situações de pressão a ponto dele suar sangue. E a pergunta falei, será que ele com 12 anos aguentaria isso tudo? Tem muitas coisas que nós pedimos para Deus, para que Deus faça conosco, nós não entendemos que ainda nós não temos maturidade, nós não temos ainda preparo para aquilo que nós estamos pedindo. E às vezes são coisas que Deus quer fazer na nossa vida e vai fazer no tempo oportuno. Mas para isso você precisa estar preparado. Eu lembro uma das primeiras vezes que Deus falou para mim que Ele queria me levantar como pastor e estar à frente de um trabalho. E eu lembro que as primeiras vezes eu amarrava, eu não queria aquilo para a minha vida. Mas quando Deus tem algo, Ele vai trabalhando isso em você. E eu lembro então que quando eu fui convencido pelo Espírito Santo de que não teria como fugir daquilo que Deus tem, eu então falei para Deus que eu não queria ser mais um, eu queria ser alguém diferente diferente do que eu via, não porque eu queria ser o melhor, mas eu queria diferente. Eu acreditava que, naquele momento principalmente, eu acreditava que cada um de nós era único, e hoje eu acredito nisso ainda. Só que não começou naquele tempo. Aquilo não aconteceu exatamente no tempo que eu pensei que teria que acontecer. Isso demorou um tempo. E o que eu quero falar para você é que, para você se preparar, se você acredita nisso, porque a partir do momento que eu recebi essa mensagem, essa palavra, eu comecei a me posicionar como tal. Eu comecei a ter posicionamento daquilo que eu queria. Eu comecei a me capacitar dentro daquilo que eu acredito que Deus queria me usar. Eu comecei a me procurar em todas as áreas, me capacitar, para que eu pudesse estar no tempo. Não fiquei focado em quando Deus ia fazer, que é o que eu vejo hoje, muito isso. Mas quando isso vai acontecer? A pergunta não é quando isso vai acontecer. A pergunta é, se quando acontecer, você vai estar preparado? Será que se fosse hoje, para Deus, não, vou realizar aquilo que você hoje, será que você estaria pronto? Não só para deleitar dos prazeres dessa conquista, mas também para sofrer as pressões dessa conquista, porque todo ganho tem uma perda. É assim que funciona. Para termos algumas coisas, nós temos que perder outra. Deus, quando Ele queria ganhar a humanidade, Ele teve que entregar seu Filho. Jesus, para poder conseguir aquilo, para cumprir o propósito de Deus na terra, Ele teve que ir para a cruz. Como homem, Ele não queria ir para a cruz. Você vai ver no Getsêmani Ele falando sobre isso. Ele falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Quer dizer que a vontade dele, humana, ele não queria ir por aquele sofrimento, ele não queria beber daquele cálice difícil, mas ele sabia que era necessário. Por isso ele falou assim, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. É um tempo de preparação, eu creio que é um tempo de preparação para a tua vida. Deus tem grandes coisas para fazer. A pergunta é, e você? Está preparado?
Foi pensando nessa preparação do povo de Deus que eu decidi, montei um clube de desenvolvimento à luz da Bíblia. É um clube onde ali não vamos já tem vários material para você se preparar. Já tem vários materiais ali, já tem vários estudos. Ali tem uma live que eu fiz com o pastor Manuel, tem de outros amigos meus, Neto Zago, psicólogo, tudo isso para preparar a tua mente, né? O Clube de Desenvolvimento chama Mentalidade Certa para Cristãos. Tudo isso para preparar a nossa mente, para nós termos a mentalidade certa, para a hora que as oportunidades que Deus vai nos trazer, quando essas oportunidades chegarem na nossa mão, nós podemos estar preparados. E para isso eu montei esse clube de desenvolvimento. Se você quer conhecer um pouco mais sobre esse clube, na bio tem um link lá que eu deixei lá para você saber o conteúdo que tem, o que é, para que é. Mas a intenção ali é reunir um povo de Deus, um povo que está almejando crescimento, que está almejando desenvolvimento, crescer para servir ao Senhor, tá bom? Então vai lá, clica no link da bio e conheça um pouco mais do nosso trabalho. Nas terças-feiras eu vou estar fazendo uma live lá no YouTube, aí vai ser uma live maior, mais densa. Aqui são vídeos curtos, eu quero estar trazendo uns devocionais, compartilhando um pouco do dia a dia, do que Deus vem me falando todos os dias aí nos meus devocionais. Eu quero compartilhar com você para poder já te alinhando a tua mentalidade aí para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus tem para fazer na tua vida, tá bom? Então, toda terça-feira nós vamos estar lá no YouTube trazendo um conteúdo um pouco mais denso, com um pouco mais de tempo. Aqui, espero estar vindo aqui o máximo possível, se possível todos os dias, estar trazendo uma palavra, compartilhar um pouquinho do que Deus tem me falado contigo para poder te fortalecer. Eu tenho certeza, Deus tem grandes coisas para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, mas você precisa se posicionar, tá bom? Se você me permite, eu quero fazer uma oração para ti, para abençoar a tua vida, para abençoar a tua família, a tua casa. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar essa pessoa que me escuta, que me ouve, que me assiste diante do Senhor. Eu quero colocar a família dela, colocar os projetos dela. Só o Senhor conhece, ó Deus, o que ela precisa, o que ela almeja nesse momento. Só o Senhor sabe o que ela está passando neste momento, Senhor. Como canal de bênção, eu quero abençoar essa família. Ó Deus, eu creio, ó Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra nós como igreja. Como igreja nós nos levantamos como voz profética e declaro, Pai eterno, no nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor sonhou e planejou para essa vida, para essa família, para essa casa, sendo alcançado. Os planos de Deus vão ser realizados, custe o que custar, que o Senhor possa abençoar a tua vida, a tua casa. Quero poder estar um pouco mais perto de ti. Se você almeja crescer, se você está buscando crescimento, desenvolvimento, e que isso tudo seja feito com base na palavra do Senhor, tá bom? Conto contigo, Deus te abençoe e vamos para o topo, porque lá é o nosso lugar. Deus é contigo, em nome de Jesus.